Boa noite, meus queridos amigos. Sejam todos muito bem-vindos ao estudo da noite de hoje aqui na página Espíritas no Ar. Religiosamente, estamos juntos todas as segundas e quintas. Eu e o Papa estamos aqui para a gente conversar sobre diversos temas à luz da doutrina espírita e deixando bem claro que isso aqui é uma conversa, é um bate-papo. Então, todos os seus comentários e dúvidas e qualquer outra coisa que vocês gostariam de falar, a caixa de comentários está aberta. Então, por favor, deixe a contribuição de vocês aí na nossa conversa, ok? Não se esqueçam de colocar a água para fluidificar, para que ao final do estudo da noite de hoje a gente consiga absorver todas aquelas energias necessárias para o nosso crescimento espiritual nessa semana, né? Para que a gente possa começar essa semana de maneira mais assertiva, mais calmo, mais centrado, com pensamentos voltados para o bem, enfim. Sejam todos bem-vindos. Bom, o tema da noite de hoje, se vocês já viram na chamada, a gente vai falar sobre o bem e o mal na visão do Espiritismo. E antes a gente gostaria de fazer algumas explicações, dar algumas explicações, dizendo que todos nós, espíritos, somos criados imperfeitos. E esse planeta no qual nós estamos vivendo atualmente é um planeta de mundo, é um mundo de provas e expiações. O que isso significa? Nós temos provas para o nosso engrandecimento espiritual, mas também nós temos situações para expiar, algum mal que a gente tenha feito no passado que precisa ser reparado. E uma característica desse mundo de provas e expiações é que o mal, infelizmente, ainda é predominante. Mas isso não é uma notícia ruim, que o mal ainda é predominante, tanto que muitas vezes a gente se sente cansado, né? A gente se sente desmotivado com tantas coisas ruins ao nosso redor. Mas a gente vai aprender hoje que o mal, ele sim pode trazer frutos bons para nossa vida se a gente souber aproveitar dessas lições que a gente aprende. Boa noite, Renê, seja muito bem-vindo. Boa noite, Mami, seja bem-vinda. E boa noite, amor, que não tá aqui em casa hoje, mas tá aqui assistindo a página. Bom, então, já dissemos que o mundo é um mundo de provas e expiações, então que o mal é predominante. Mas antes da gente entrar à luz da doutrina espírita, eu queria debater outros conceitos sobre o que é bem e o que é mal. Por quê? Muitas vezes nós temos o entendimento de que as pessoas são meio burras. E o que isso quer dizer? Que nós somos os donos da verdade o tempo todo, só a nossa opinião tá certa. Então esse é o primeiro passo para a gente aprender a ter um debate saudável, de que nós não somos os donos da verdade, que nós vemos as coisas do nosso ponto de vista, da nossa perspectiva. Mas o que significa o bem e o mal? O Espiritismo é uma filosofia, então eu achei interessante trazer a visão de alguns filósofos ou sociólogos aqui também, para a gente complementar no nosso material de hoje. Então, o que a filosofia é? A filosofia é uma ciência que estuda e faz o ser humano questionar, faz a gente pensar por que as coisas são assim, o que significa o bem, o que é o mal, o que é a moral, o que é Deus, o que é felicidade. Cada pessoa tem um entendimento desse conceito. Então, na filosofia a gente questiona essas dicotomias, né? Esses extremos, bem e mal, luz, escuridão, certo e errado, moral e imoral, bonito, feio, enfim. Então, a filosofia faz a gente questionar. Sócrates, na antiguidade, um dos precursores da doutrina de Jesus, porque ele falava muito sobre o espiritualismo e o espiritismo, e isso está nas obras básicas, mas isso é um assunto para outro dia. Sócrates fala que existe apenas um bem, o saber, e existe apenas um mal, a ignorância. E aqui a gente fala que o conhecimento, ele muitas vezes nos leva a cometer erros assim, nos quais a gente é ingênuo, nos quais a gente é enganado, nos quais muitas vezes a gente deixa de aproveitar oportunidades materiais. E aqui Sócrates fez esse paralelo, né? Que o bem é o saber, é o estudo, é o conhecimento, e o mal é a ignorância. E tem aquele ditado em contrapartida, né? Que fala que a ignorância é uma bênção, que foi totalmente o que ele disse. Nesse caso, significa que aquilo que a gente não vê, aquilo que a gente não enxerga, a gente não sofre.
Mas o que Sócrates quis dizer é que a ignorância, ela é um mal, porque ela nos deixa longe da escuridão. E o conhecimento é a luz, é aquilo que liberta, é aquilo que faz a gente pensar por conta própria, que faz que a gente não seja dominado, que a gente não seja massa de manobra. E isso a gente vê muitas vezes em relação à política, né? Porque não é do interesse dos políticos que haja uma educação, uma educação acessível para todos, porque assim as pessoas vão questionar, as pessoas vão perceber, ué, isso que tá acontecendo é um erro. E isso não é bom para quem tá no poder. Nietzsche falou que aquilo que se faz por amor está sempre além do bem e do mal. Então, em nome do amor, as pessoas são capazes de fazer qualquer coisa. E isso eu também não concordo, porque, o amor aqui que a gente tá falando não é um amor sublime, um amor ideal, um amor que eleva, imagino eu. Aqui a gente pode ter várias interpretações de amor. E sempre quando a gente fala eu te amo, eu amo meu filho, eu amo meu marido, a gente implica em situações de posse, de que aquilo ali é meu, de que aquilo ali me pertence. Então, quando a gente fala que aquilo que se faz por amor está acima do bem e do mal, a gente está colocando o amor em cima da moral, em cima daquilo que moralmente, né, de acordo com uma sociedade, seria certo ou errado. E a gente tem leis numa sociedade, então não importa o que a gente acha, o que importa é o que a lei acha. E tantas catástrofes, né, tantos crimes são cometidos em nome do amor, não só o amor romântico, né, mas o amor, por exemplo, das religiões, das pessoas que matam em nome de Deus. Eu não consigo entender isso, mas essas pessoas levaram isso ao pé da letra. Maquiavel fala que nós nos tornamos odiados fazendo o bem tanto quanto o mal. Então, aqui o ponto de vista dele, para contextualizar, Maquiavel, ele estava muito perto da classe política predominante na época dele, tanto que ele escreveu O Príncipe, que é a maior obra dele. Então, no Príncipe, ele fala sobre as boas qualidades de uma monarquia, de um monarca, que é cuidar do povo, enfim. Mas na monarquia naquela época, as pessoas não estavam nem aí para uma sociedade. Não existia uma sociedade como a gente conhece. Existia só apenas o poder e os desejos do rei. O que ele falava era lei. Então, aqui ele diz que a gente vai... Provavelmente foi gol de alguém, gente. Tá tendo Eurocopa aqui na Europa, então tava tendo um jogo da Espanha de Croácia aqui, que dá pra ouvir o grito dos meus vizinhos. Mas enfim, o que ele queria dizer é uma coisa mais política, né? De jogos de poder. Por exemplo, tudo aquilo que a gente ostenta, que a gente faz bem ou mal, a gente vai ser falado. A gente sabe muito bem que a mídia, por exemplo, fala das pessoas independente do bem ou mal. Se a pessoa faz um mal, vai aparecer na mídia. Se a pessoa faz um bem, às vezes a mídia distorce aquele bem para ficar ruim. Então aqui eu acho que é uma imagem mais, não o que tá dentro do coração da pessoa, mas como a sociedade percebe aquele indivíduo, né? Que a gente se torna odiado fazendo bem tanto quanto mal. Não importa o que você faça, importa como que a pessoa te percebe. São as minhas interpretações dessas frases, tá, gente? Por favor, deixem nos comentários aí o que vocês acham que esses filósofos gostariam de dizer. Eduardo Galeano, que é um filósofo uruguaio, que eu adoro ele. Gente, ele é incrível. Ele morreu, assim, acho que uns 4, 5 anos atrás. Ele fala muito sobre nós, latinos, sobre a nossa identidade, sobre a nossa cultura brasileira, uruguaia, argentina de maneira geral. Ele fala que na luta do bem contra o mal é sempre o povo que morre. Ou seja, aí a gente vê que realmente numa sociedade, isso é muito atual, tá, gente? Ele morreu assim, 4, 5 anos atrás, então é bem contemporâneo. A gente percebe que não importa dentro dos jogos de poder o povo, que é o que é a sociedade. Por exemplo, a gente não participa em nada, ou se participa de muito pouco. De, por exemplo, votações, leis, nós não somos ensinados a fazer isso. Mas o que ele quis dizer é que não importa o que a gente faça, não importa para quem a gente torça, não importa às vezes o nosso partido político, enfim.
as pessoas sempre vão agir de acordo com o egoísmo e com os interesses pessoais delas. Então, o povo acaba morrendo. O povo acaba morrendo de vacina, de falta de oxigênio nos hospitais, de licitações superfaturadas, enfim. Tá tudo muito conectado, né, gente? E a gente percebe que em qualquer esfera da sociedade, se tiver uma pessoa, basta uma pessoa, um governante, uma pessoa que tenha poder, que seja egoísta, todo o resto se desmorona. Então, o papel do espiritismo é mostrar que nós podemos e devemos, é o nosso papel, fazer a diferença. Machado de Assis, o nosso maior escritor brasileiro. Quem já leu Dom Casmurro, eu acho que a Capitu não traiu o Bentinho. Mas ele diz que a arte de viver consiste em tirar o maior bem do maior mal. Ou seja, até nas situações mais difíceis, nas piores situações, nós temos que enxergar com otimismo, né? Ver o lado positivo daquela situação. E fechando com Paulo de Tarso, que está na Bíblia, né? Paulo de Tarso aparece muito no Espiritismo. Ele passou a seguir Jesus, ele encontrou a iluminação. Ele fala, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Tá em Romanos 7, 19 e 20. E que ele quis dizer que às vezes a gente sabe o que é certo, mas nós ainda temos o homem velho dentro de nós, né? O homem egoísta, o homem que não quer enxergar o que seria a iluminação, que não quer enxergar o amor. Então, às vezes, a gente tem que lutar contra essas paixões, contra essas maldades que ainda existem dentro de nós, porque nós somos imperfeitos, mas nós temos que nos tornar responsáveis por isso, né? Mãe, por favor, deixa aí nos comentários se eu tô certa, se eu tô errada, deixe suas contribuições. Minha mãe falou que matar em nome do amor é o fanatismo, né? Aquilo que a gente tinha falado, então nem sempre está acima do bem e do mal. César Borgia é o personagem de O Príncipe, aí, que a gente tinha comentado do Maquiavel. Então, gente, minha mãe é uma enciclopédia. O que eu estudo aqui é 1% do que minha mãe sabe. Mas afinal, o que é o bem e o que é o mal? O que vocês acham? No Espiritismo, a gente tem um capítulo inteiro na Gênese falando sobre o bem e o mal, tá no capítulo 3. E a gente vai esmiuçar algum desses comentários aqui. Mas sempre que a gente for falar de alguma obra espírita, eu vou avisar pra vocês. Olha, a gente tá na Gênese, tá no Livro dos Espíritos, tá no Evangelho. Aqui a Gênese é uma das obras básicas, tá? Então, no capítulo 3, a gente fala sobre o bem e o mal. Antes da gente falar sobre isso, também está na Gênese que o homem aprecia as coisas do ponto de vista da sua personalidade, como a gente falou hoje. Cada pessoa tem sua opinião e seu entendimento. Vírgula, nós não penetramos os desígnios do Criador. Nós não entendemos quais são os desígnios de Deus. O que nós sabemos da doutrina espírita são aquelas informações que os espíritos superiores se juntaram para dar de resposta e fazer a codificação da doutrina, graças a Allan Kardec, que foi um missionário encarregado de trazer a luz para nós, né? Essa é a terceira revelação. Mas tem certas perguntas e certas situações e certos entendimentos que nós não temos ainda. Nós somos espíritos muito imperfeitos. Nós seríamos crianças. Seria como falar para uma criança estudar sobre, sei lá, química composta, orgânica, enfim, a criança não vai entender, a não ser que ela seja uma superdotada. O que eu tenho certeza que não é o nosso caso, vide o nosso planeta. Então, as coisas que a gente tem respostas são baseadas em estudos e observações e respostas de vários espíritos ao redor do globo e que, por exemplo, se você não sabe como a decodificação funcionou, no Livro dos Espíritos, por exemplo, nós tivemos a questão lá, que é Deus? A resposta é causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema, essa é a questão 1, e a única que eu sei de cor. Então, não foi um espírito que disse de achismo, foram vários espíritos ao redor do globo que deram essa mesma resposta, e aí elas foram condensadas, elas foram combinadas, foi um consenso entre os espíritos que Deus significa isso.
Então, nós não entendemos os desígnios de Deus, nós vemos as coisas de uma perspectiva muito micro. Muitas coisas a gente acha que é injustiça, a gente acha que não poderia ser assim, a gente se revolta contra algumas situações, mas realmente a gente não percebe que a longo prazo aquilo ali, a gente precisava passar por aquela situação, ou a gente, seja pelo nosso crescimento, uma prova, ou seja por causa de uma expiação, um mal que a gente está reparando. Então, dito isso, é muito importante. 2. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema. Essa declaração quer dizer o quê? Que nada de ruim, ou de mal, ou de burro, ou de injusto possa vir de Deus. Então, Deus é a inteligência suprema. Causa primeira de todas as coisas. Causa primária de todas as coisas. O que significa? Que Deus existe desde sempre. Deus é eterno. Deus não foi criado. Então, se ele não foi criado, ele é a maior autoridade que existe. Então, sendo a maior autoridade que existe e sendo a forma de poder governante mais evoluída e perfeita que existe, nada que fosse ruim poderia sair dele e ele não poderia permitir maldades. Então, aí a gente já bate de confronto com algumas religiões. Vou explicar melhor. Por exemplo, sendo Deus o princípio das coisas, sabedoria, bondade e justiça, ele não poderia produzir nada ininteligível, nada burro, nada mal e injusto. Concordo? Se a gente tem esses atributos de Deus, é assim. Não tem como ele ser as duas coisas, uma ao contrário da outra. Então, o mal que observamos na Terra não tem em Deus a origem. Então, tem muitas pessoas que falam: ai, nossa, tantas guerras e Deus não tá fazendo nada. Ai, nossa, tanta injustiça, tanta miséria, tanto sofrimento, Deus não tá fazendo nada. Mas é porque nada dessas coisas foram criadas por Deus. Essas coisas foram criadas por nós e nós nos tornamos responsáveis por elas. Então, tá aí. Não é que Deus não faz nada. Deus ameniza o nosso sofrimento em N e milhares de situações. Tanto que se a gente parar para pensar nas bênçãos que a gente tem na nossa vida, a gente começa a perceber que a gente tem exatamente aquilo que a gente precisava para ser feliz, a gente tem exatamente aquilo que a gente precisava para procurar, trabalhar e evoluir. Então, o mal não tem origem em Deus, ok? Então, por que o mal existe? Bom, se o mal estivesse nas atribuições um ser específico, por exemplo, Satanás, ou Capeta, ou qualquer um desses nomes aí, isso, antes da gente falar sobre, foi uma coisa que a gente sempre tem essa lavagem cerebral na nossa cabeça de que existe alguém que tá tentando a gente, que alguém que quer que a gente fale, que alguém que quer que a gente vá pro inferno. Gente, desde criança isso foi muito difícil para mim entender, porque eu estudava em escolas religiosas, né? Eu estudei grande parte da minha infância em escolas evangélicas e eu ficava com medo de fazer alguma coisa e ir pro inferno. E a minha mãe falava: mas Melissa, não existe inferno, não existe capeta, não existe nada disso. Então, o que é o inferno, gente? O inferno são estados mentais de sofrimento, como a gente tem aqui na própria Terra. Claro que existem locais onde tem muitos espíritos que, graças ao próprio livre-arbítrio deles e as escolhas que eles fizeram, eles foram parar em um estado de tristeza e sofrimento muito grande. Mas aquilo ali não é duradouro, aquilo ali vai ser duradouro proporcionalmente ao espírito querer mudar. Por exemplo, uma pessoa que tem vícios. O que seria um inferno maior para essa pessoa do que não conseguir se libertar de um vício? Não é mesmo? Então, o vício que a pessoa tem, por exemplo, seja em álcool, seja em drogas, a pessoa vai ficar sofrendo aquele problema ali por quanto tempo ela permitir, até um dia que ela procurar alguma reabilitação, procurar uma ajuda e sair daquele vício. Então, o sofrimento que a gente sofre vai ser proporcional ao nosso despertar. Então, não existe um inferno, não existe um Satanás, um ser maior do que Deus, igual a Deus, porque se fosse igual a Deus,
existiria uma outra potência para anular todo o bem e a harmonia do universo, né? Que seria Deus. Ou seria tão poderoso quanto Deus. Porque se houvesse uma pessoa alguém tão poderoso quanto Deus, Deus não é a pessoa mais perfeita, Deus não é o ser mais perfeito que existe. Então nada disso faria sentido. Então olha só, se o mal estivesse nas atribuições de um ser específico, o Satanás, ou ele seria igual a Deus, o que a gente já sabe que não é possível, tão poderoso quanto Deus, ou tão eterno quanto Deus. E Deus não criar. Para que Deus criaria isso? Ou se ele houvesse sido criado antes de Deus, quem criaria ele? Entendeu, gente? Como não faz sentido? Então, se houvessem essas potências rivais, incessantemente em luta, procurando cada uma desfazer o que fizesse a outra, como se daria a harmonia do universo e a lei de progresso? Então, a gente seria pessoas jogadas ao vento, aqui ao aleatório, sem nenhum propósito na vida, sem nada maior do que essa existência aqui agora. Então, não faz sentido. Ou se ele não foi se ele não foi criado antes de Deus, e Deus é o ser supremo que existe, ele seria inferior a Deus. Ok, se ele foi inferior a Deus, ele foi criado em algum momento. Então, por que Deus criaria um espírito como ele? Isso implicaria na negação da bondade infinita. E aí as pessoas vão falar, tá, mas tinha um anjo e aí ele se rebelou. Também não faz sentido, porque o anjo é um ser muito evoluído. Como é que ele se rebelaria contra Deus? Do nada ele surtou e aí tudo que ele fez de bom, toda a evolução de um anjo, a bondade de um anjo, ele ia surtar assim do nada? Mas tudo bem. O anjo foi e se rebelou contra Deus. E aí tá surtando e aí virou o Satanás e tá lá no inferno. Deus nunca perdoaria esse mal? Deus puniria esse anjo pra sempre? Porque a gente não... Gente, pra sempre é tempo demais. Pra sempre a gente não tem como mensurar isso. Deus é pra sempre. Deus sempre foi pra sempre. Ele sempre existiu. Então ele faria uma criação que veio dele mesmo sofrer pra sempre? Deus precisaria que esse ser sofresse pra sempre, só porque ele foi desrespeitado? Deus não tem ego, gente. Sabe? Não faz sentido. Então, olha só. Aí a gente já caiu por terra. Satanás, inferno, maldade de Deus, Deus ser vingativo. Esse Deus vingativo do Velho Testamento, gente, não existe. Existiu, mas não existe mais. Esse Deus foi necessário, existiu na nossa cabeça, tá, gente? Na nossa literatura, porque de verdade ele nunca foi assim. Existiu para que fosse necessário naquela época que a gente tivesse um rumo na vida. E aí, agora a gente já veio com a boa nova de Jesus Cristo, mostrando que o amor é o caminho. Então, esse Deus punitivo, vingativo, inferno, não existe, tá, gente? Deus não é maldoso nunca. Minha mãe fala, o mal é a ausência do bem. Exato. Bom, então tá. Deus não criou nada de ruim. Deus só criou coisas boas. E aí algumas pessoas vão falar, por que Deus não criou a gente bom? Então, porque se a gente fosse bom, a gente não praticaria o mal. Não é verdade? E aí a gente viveria num mundo feliz. É verdade. Mas Deus, lembre-se que a gente vê Deus na nossa perspectiva. E que nós ainda não temos o entendimento todo. E o que nós sabemos é que Deus criou a gente para que a gente evoluísse. Para que a gente fosse criado simples e ignorantes e através das nossas provas, do nosso estudo, do nosso conhecimento, do nosso esforço, do nosso trabalho, nós aprendêssemos como funciona viver, porque nós não temos uma receita, e aí a gente fosse subindo esses degraus do progresso em sucessivas encarnações e um dia chegaríamos a uma felicidade ditosa. E a gente sabe, gente, que tudo de mão dada, mão beijada, não tem um mínimo valor. A gente não valoriza nada daquilo que a gente tem, a gente só valoriza aquilo que a gente perde. Então, o que Deus quer? Que nós conquistemos a nossa felicidade, o nosso conhecimento, que nós tenhamos o merecimento. Nós fomos criados
o nosso intuito na criação é evoluir. Então, a pergunta do Livro dos Espíritos é 115. Uns teriam sido criados bons e outros maus? E aí, só um minutinho que eu vou abrir aqui. 115? Nossa, eu tô lá na 600. Peraí, gente. Porque eu tava lendo a outra parte. Um minuto. Ah, não, tava certo. Resposta tá aqui. Tendo o homem que progredir, os males a que se acha exposto são um estimulante para o exercício da sua inteligência. Então, gente, quando a gente vê situações em que a gente fica chateado, que a gente acha que é injustiça, por que não trabalhar para mudar essa situação? Se você não gosta do governante do seu país, o que você está fazendo pelas leis da sua cidade? Começando baixo. Ou não. Se você não gosta de como alguma pessoa trata a outra, como que você pode fazer para ajudar aquela pessoa? Ou como você pode fazer para ajudar você mesmo? Porque a gente geralmente aponta o dedo do outro, mas o nosso dedo a gente não aponta. Então, às vezes, essa maldade que existe, por exemplo, o coronavírus. O coronavírus é uma situação em que muitas famílias estão de luto, muitas pessoas estão desencarnando, muitas pessoas estão sofrendo, mas se nós pudermos tirar uma bênção disso, é que as vacinas foram aprovadas em tempo recorde. Então, mostra que a nossa ciência, ela está tentando acompanhar todas essas transformações. E se teve uma coisa que a gente pode dizer em consenso dessa situação do Covid, é que nós não sabemos quanto tempo a gente tem. Então, que nós possamos perceber que, assim, tudo pode mudar a qualquer minuto. A nossa morada é no mundo espiritual, nós estamos aqui como uma prova. Mas o que a gente está fazendo para aproveitar esse tempo que a gente está aqui? A gente só está gozando a vida, a gente só está querendo saber de farrear, a gente só tá pensando na gente, ou a gente tá pensando na nossa vida espiritual, no nosso crescimento espiritual. Então, o Covid, gente, foi só um exemplo. A gente sabe que tem muitas situações, assim, que as pessoas estão sofrendo muito, tendo um luto, mas que aquelas que desencarnaram, provavelmente aquilo ali estava no plano encarnatório daquela pessoa. E a gente fala muito, né? Se fosse um homem mau, se fosse um homem bem, teria morrido, né? Um homem de bem teria morrido. O que isso quer dizer? Que vaso ruim não quebra, né? Só as pessoas boas que se vão. E, na verdade, a gente não sabe dos desígnios de Deus e se aquela pessoa que desencarnou já cumpriu com a missão dela aqui na Terra. Então, até do Covid, gente, a gente tem que tirar uma lição. A gente tem que tirar uma lição de que a gente precisa ser mais higiênico. A gente tem que tirar uma lição de que já tem inúmeros estudos de que o consumo de carne está ligado a essas epidemias que são cíclicas. A gente tem que tirar o ensinamento de que a ciência está evoluindo. Que nós tivemos vacinas aprovadas, infelizmente ainda não estão à disposição de todos, mas elas foram aprovadas em tempo recorde, então a gente não sabe um outro cenário no qual, se a gente não tivesse nenhuma vacina agora, como estaria o mundo. Aqui na Polônia a gente não tem mais mortes, hoje tiveram só 53 casos no país todo, e eu tenho fé de que isso vai acontecer também no Brasil. Basta as pessoas aprenderem com o Covid, aprenderem a usar máscara, aprenderem a se distanciar, a lavarem as mãos, a serem mais asseados, a lavarem os alimentos, enfim, gente. Se a gente parar pra pensar, até do mal a gente tira proveito. E por que Deus permitiria que isso acontecesse, se não fosse pro nosso progresso, né? A gente vê como uma doença e que é muito triste, mas a gente também tem que entender de que se foi permitido, ou se foi permitido não, se tivesse que acontecer, porque aconteceu. E se isso é um resultado do nosso livre-arbítrio, por exemplo, isso que eu falei do consumo de carne, do desmatamento, desequilíbrio biológico, ecológico, etc., nós estamos sofrendo as consequências. E muitos dos males que a gente sofre aqui na Terra são derivados do nosso excesso, do excesso que a gente tem no livre-arbítrio. Gente, Deus é tão misericordioso que Ele não impõe absolutamente nada na gente. Tudo que a gente vive
São leis de causa e efeito, leis do universo. Aquilo que eu fizer vai voltar para mim, sendo bom ou sendo ruim. Bom, ainda na Gênesis, no capítulo 3, agora a gente vai para o item 6. Desculpa. Nossa, eu acabei de falar. Porém, os mais numerosos males do mundo são os que o homem cria pelos seus vícios, os que provêm do orgulho, egoísmo, ambição, excessos em tudo. Aí a causa das guerras, das calamidades que essas acarretam, das injustiças, das opressões, do fraco pelo forte, né, dos escravidões, dos preconceitos, da maior parte das enfermidades, aí falando sobre as enfermidades. Então, nós temos na natureza tudo aquilo que nós precisamos para nossa conservação e para o nosso bem-estar, mas nós estamos exagerando, né? O planeta pede socorro, a gente já falou aqui em outra live. Então, o que a gente está fazendo dos nossos hábitos para poder amenizar isso? Porque reverter já dizem que não é possível. Mas, como existe a permissão de Deus, nós vamos passar por essas mudanças de um mundo de provas e expiações, que é o que nós somos, para um mundo de regeneração, onde ainda haverá o mal, mas haverá bem também. Então, a gente tem que evoluir. Não adianta a gente ficar de braços parados esperando o nosso lugar no céu, nosso lugar depois que a gente desencarnar, porque tudo isso é uma ilusão. A gente vai desencarnar e vai continuar a mesma coisa. Então, sorte da gente que acredita nisso para que a gente possa mudar essa situação e chegar lá do outro lado não despreparado, porque a gente sabe. Bom, aqui ainda no capítulo 3, item 6, fala que Deus promulgou leis de sabedoria, tendo por único objetivo o bem. Então, a gente falou, todas essas situações que acontecem, por mais que elas sejam tristes e injustas aos nossos olhos, elas têm por objetivo o nosso bem-estar, a nossa felicidade, nós não entendemos. Em si mesmo, o homem encontra tudo o que ele é necessário para cumpri-las. A consciência lhe traça a rota, a lei divina lhe está gravada no coração, e aos demais, Deus lhes lembra constantemente por intermédio dos seus messias de esclarecer, moralizar e melhorar. Então, o que é o bem e o mal? O bem é quando a gente cumpre as leis de Deus, e o mal é quando a gente se afasta delas. E as leis de Deus, como a gente fala aqui, estão na nossa consciência. Então, não são todas as pessoas que têm o entendimento das leis de Deus da mesma forma. Não somos nós que estamos, assim, exatamente no mesmo patamar de evolução aqui na Terra. Se a gente vê, nós tivemos Hitler e nós tivemos Chico Xavier encarnados nesse mesmo planeta. E os dois tiveram livre-arbítrio para traçar as suas jornadas. Uma teve muito êxito e, infelizmente, a outra muito sofrimento. Então, está na nossa consciência saber o que é aquilo que a gente faz errado. Até as crianças, gente, quando a gente está ensinando elas ainda, elas sabem que elas estão fazendo coisa errada. Então, vai dizer para nós, adultos, que não sabemos o que é traição, o que é excesso de comida, o que é excesso de bebida alcoólica, o que é excesso de rancor, raiva no nosso coração, o que é excesso de inveja. Gente, a gente vê isso o tempo todo, né? Quantas vezes a gente, incontáveis vezes, assim, que eu já fui na igreja com algumas amigas, né, para conhecer e tal, que a gente tem que respeitar as religiões das pessoas, o que importa não é a religião, mas como a pessoa faz essa autotransformação. E assim, as pessoas estão falando mal das outras no meio do estudo, sabe? Então, o foco não está sendo realmente o alto. O foco está realmente aqui embaixo, na nossa vida material. Então, se a gente prestar atenção nas mensagens dos Messias, né, de Jesus, do Chico, do Espiritismo, a gente percebe que, assim, Deus é muito misericordioso por ter permitido que esse conhecimento chegasse até a gente. Se não tivesse chegado, a gente estaria na Idade da Pedra até agora. E a gente já viveu essa parte da Terra, né? Então, olha como o salto que a gente deu.
A evolução é o caminho, gente. Bom, agora a gente está indo para o Livro dos Espíritos, na questão 629, que são várias perguntas que Kardec faz para os espíritos. O capítulo é da lei divina ou natural. Ai, meu Deus, minha bateria tá acabando, mas acho que vai dar. Da lei divina ou natural, e que fala sobre o bem e o mal. E a gente pergunta, que definição se pode dar da moral? O que significa? Isso é imoral, você é imoral. A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então, é muita informação aqui. A moral é quando a gente está procedendo, distinguindo o que é o bem do que é o mal. Né? Então, observado nas leis de Deus, nas leis de bondade de Deus. Então, tudo que o homem faz pelo bem de todos, ele está cumprindo com as leis de Deus. Como que a gente pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo que é contrário à lei de Deus. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir a lei de Deus. E o mal é a ausência do bem. Então, nós temos essa dicotomia. Então, quando eu faço bem, eu faço bem. Quando eu faço mal, eu faço mal. E quando eu não faço nada, eu estou fazendo mal também, porque eu não estou fazendo bem. Então, não fazer nada é você ser neutro em situações de injustiça, você ser neutro em situações de violência, enfim, qualquer situação em que você poderia ter feito alguma coisa para ajudar alguém, você está sendo conivente com aquela situação. Então, você também está agindo em maldade. Claro que não é a mesma maldade da pessoa que pratica o mal deliberadamente. Mas só da gente se manter neutro em diversas situações e a gente não ter feito o que a gente podia fazer, a gente está infringindo essa lei. Tem a regra de ouro. E o que é fazer o bem, o que é fazer o mal. Quando fazer o bem e quando fazer o mal. Fazer o mal nunca. Mas como que a gente aplica isso na nossa sociedade? A regra máxima que a gente tem, fazer para os outros aquilo que a gente gostaria que fizessem conosco. Que Jesus já disse pra gente como a gente vai aplicar isso. Então, no 631 pergunta, tem o homem os meios de distinguir por si mesmo o que é o bem do que é o mal? Ele fala assim, quando crê em Deus e quer saber o que é o bem e o mal. Deus lhe deu a inteligência para distinguir o um do outro. Então, até essas pessoas, assim, revoltadas com a vida, que, assim, descrentes, falam que nada dá certo, nós temos a inteligência dentro de nós para falar o que é certo e o que é errado, né? Deus deu essa inteligência pra gente. Aqui também tem outra pergunta interessante, né? Aquele que não praticou o mal, mas se aproveita do mal praticado por outra pessoa, é tão culpado quanto? Aí eles respondem, é como se houvera praticado esse mal. Aproveitar do mal é participar dele. Né? Então... Aqui tem a pergunta 634 que fala, porque não poderia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? Nós estamos querendo mandar no que Deus tem que fazer. Já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa o homem escolha o caminho, nós temos o nosso livre-arbítrio. Tanto pior para ele se toma um caminho mau, mais longa será a sua peregrinação. É preciso que o espírito ganhe experiência. É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal, né? Então, nós fomos criados para a evolução. O mundo não é cor-de-rosa, gente. Vendo outras perguntas. São absolutos para todos os homens o bem e o mal, ou seja, tem certas pessoas que vão ser menos implicadas por isso.
Eles falam: as leis de Deus são as mesmas para todos, porém o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal, qualquer seja a posição do homem. Diferença só há quanto ao grau da responsabilidade. Então, aqui também tem uma declaração importante. Tanto mais culpado é o homem, quanto melhor ele sabe o que faz. Então, nós espíritas que temos o conhecimento de tantas coisas, nós vamos ser cobrados depois sobre o que nós fazemos com esse conhecimento. Tô lá na 640, se aproveitar do mal. Será tão repreensível quanto fazer o mal, desejar o mal? Eles falam: conforme a virtude resistir-se voluntariamente ao mal que se deseja praticar, sobretudo quando há possibilidade de satisfazer-se esse desejo. Se apenas não o pratica por falta de ocasião, é culpado quem o deseja. Então, pensar no mal é ruim, mas se a gente pensou no mal e a gente resistiu a esse mal, nós estamos no caminho certo. Tem um mérito aí pra gente. Mas se a gente pensou no mal e a gente não praticou esse mal porque a gente não teve oportunidade, aí a gente é culpado. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará o homem que não pratique o mal, ou seja, nós não vamos praticar o mal, vai estar tudo certo. Aí ele fala: não, cumpre-lhe fazer o bem no limite das suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticar o bem. Então, aquilo que a gente falou, estar neutro, não fazer nada, já é fazer o mal. Na 643, haverá quem, pela sua posição, não tenha a possibilidade de fazer o bem, ou seja, aquela pessoa ali só tem desgraça ao redor dela, ou aquela pessoa ali é muito ocupada, ou aquela pessoa ali não tem como fazer o bem. Aí eles falam: não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relação com outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticá-lo. Bonito isso, né, gente? Não existe um dia das nossas vidas que nós não possamos fazer o bem para uma pessoa. Aqui também tem outra questão interessante, 644. Para certos homens, o meio onde se acham colocados não representa a causa primária de muitos vícios e crimes, né? Pessoas que têm situação difíceis, né? Vivem na periferia, em contato com drogas, enfim, violência. Aí eles respondem: sim, mas ainda há uma prova que o espírito escolheu quando em liberdade, levado pelo desejo de expor-se à tentação para ter o mérito da resistência. Então, quando os espíritos nascem nesses locais, é porque aquilo ali está sendo uma prova para eles, aquilo ali foi escolhido por eles. Então, se resistir a não embarcar no mundo de drogas, de abusos, de violência, né, de infringir as leis de Deus, é um mérito para aquele espírito. Aqui também a gente está falando sobre os vícios, que foi o que a gente falou ontem, né, os abusos. Ontem não, anteriormente. Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível, né? Porque aí a gente é tentado a levar. Porque o que acontece, gente? O álcool, né, as drogas, elas abrem os nossos canais para os espíritos obsessores. E os espíritos obsessores são espíritos sofredores também, em situação de sofrimento que nós já pudemos ter estado outra hora. E os espíritos sofredores, obsessores, não existe, o espírito do mal mandou fazer isso. Não, você fez aquilo que você quis. Você tinha o livre-arbítrio de fazer. Mas os espíritos sofredores, eles querem que a gente fale, eles querem que a gente caia, porque eles também estão em sofrimento. Então, a única coisa que deixa eles satisfeitos
é quando a gente comete esses erros, quando a gente cai nesses pecados, né, nesses vícios. Mas eles são espíritos como nós e eles estão a caminho da perfeição também. Então ele fala, quando ele tá nessa atmosfera do vício, a gente é arrastado a fazer o mal, a gente tá impelido a fazer o mal. Eles falam, arrastamento sim, irresistível não. Porque mesmo na atmosfera do vício, com grandes virtudes às vezes deparas. São espíritos que tiveram a força de resistir e ao mesmo tempo receberam a missão de receber boa influência sobre seus semelhantes. Então, mesmo as pessoas que estão nessas situações difíceis, né, de vício, têm espíritos superiores, espíritos amigos, espíritos que estão ali dando conselhos, né, que estão ali sussurrando coisas boas para aquela pessoa, sussurrando palavras de ânimo, palavras de mudança de vida, mudança de hábitos. Basta a pessoa querer escutar. Tá, eu acho que a gente já falou bastante. Essas perguntas foi da 646 até a 629 até a 646. Então, gente, são 16 perguntas falando sobre o bem e o mal. A gente falou aqui brevemente sobre elas, mas se você tiver interesse, o Livro dos Espíritos, nós tivemos essas perguntas, e também na Gênese, como a gente falou anteriormente. E eu também tenho um sistematizado aqui, que seria sobre essa aula. Então, a gente também encontra esse material no Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre o mal e o remédio. Se fosse um homem de bem, teria morrido, capítulo 22, a gente mencionou isso antes. Eu vou falar sobre o mal e o remédio aqui, enquanto eu abro. Estou abrindo um PDF online aqui, tá, gente? Se você não tiver as obras básicas, você sempre encontra online ou no site da FEB. Então, enquanto abre aqui o nosso material, pra gente encerrar, o que a gente pode fazer para se conectar com o bem, com as coisas, com o bem de Deus, com os desígnios, com Deus próprio? Vigilância, prestar atenção em como a gente está levando a nossa vida, em como a gente está se relacionando com as pessoas das quais a gente está absorvendo energia, porque todo relacionamento, né, não só afetivo, sexual, são trocas de energias, né? Então, quem são as nossas inspirações? Da onde a gente está buscando as nossas referências, né? Orar bastante, pedir a Deus para iluminar os nossos caminhos, pedir a Deus para que Ele nos dê sabedoria para distinguir o bem do mal, tentar ser mais justo nessa situação, ter fé, acreditar que essa situação essa situação que a gente está vivendo vai ser momentânea, né? No mundo de provas e expiações, no mundo onde o mal predomina, vai ser momentâneo. Ter fé em dias melhores, ter fé em praticar o nosso trabalho, a nossa parte, no nosso trabalho, fazer o nosso melhor, né? Acreditar na bondade de Deus, praticar a caridade, claro, não só material, mas a caridade de que você ter paciência por um amigo, você tratar as pessoas com bondade, com educação, estar ali por alguém que precisa de você, né? Reparação do mal causado, claro, aprender a pedir desculpas, aprender com as situações de maldade que a gente praticou, não só expiação, né? A expiação de que a gente vai ter que expiar nessa ou em outra vida, mas de ser sincero, né? Se arrepender, perdoar. Quando a gente perdoa alguém genuinamente do nosso coração, a gente está deixando aquela pessoa e nós livres de sofrimento, né? É muito difícil a gente perdoar uma ofensa, a gente calar uma ofensa, mas que a gente tente aprender que às vezes aquela pessoa tá numa situação diferente de você, aquela pessoa tem uma bagagem diferente da sua, então ela não tem o entendimento que você tem.
Então, seja você a pessoa a dar o primeiro passo. Mudar o padrão vibratório, né, gente? Procurar se desligar dessas notícias que muitas vezes não acrescentam em nada. Claro, não adianta a gente viver na ignorância, mas assim, tem certos tipos de conteúdo que as pessoas consomem que eu não acredito ainda que as pessoas façam isso, mas enfim, mudar esse padrão vibratório, ouvir músicas mais calmas, fazer meditação, enfim, cuidar do corpo, cuidar da saúde mental, né, gente? Procurar uma terapia nesses tempos difíceis. Evitar pensar no mal, ficar assim, ocioso, começar a pensar em desgraça, coisa ruim. E se não for possível não pensar no mal, não coloque esse mal em prática, né? Como a gente falou, se a gente resistiu e não colocou esse mal em prática, a gente está sendo é um mérito nosso. Reavaliar nossas atitudes perante o próximo, agir em conformidade com a lei de amor. Então, a gente tem muitas coisas que a gente pode fazer para mudar esse padrão que a gente tá bom? Bom, a gente tá aqui no capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos. Fala sobre a justiça das aflições, as causas atuais das aflições, esquecimento do passado. Então, a gente vai ler uma mensagem aqui, rapidinho. O mal e o remédio, tá, gente? É o item 19. É uma mensagem de Santo Agostinho. Ela é um pouco grande, mas eu vou ler aqui rapidinho pra gente encerrar a noite de hoje, ok? Bom, o mal e o remédio, Santo Agostinho, Paris, 1863. A vossa terra é, por acaso, um lugar de alegria, um paraíso de delícias? A voz do profeta não ressoa ainda aos vossos ouvidos? Não bradou que haveria choro e ranger de dentes para os que nascestem nesse vale de dores? Vós que viestes aqui viver, esperai, portanto, lágrimas ardentes e penas amargas. E quanto mais agudas e profundas forem as vossas dores, olhai para o céu e bendizei ao Senhor por ter querido provar. Ó homens, não reconheceis então o poder de vosso Deus, senão quando ele curar as chagas de vosso corpo e coroar vossos dias de satisfação e alegria? A gente só agradece quando Deus faz as nossas vontades, né? Caso contrário, a gente vira a cara para ele. Não reconhecereis senão quando ele adornar vosso corpo com todas as glórias e se lhe der o seu brilho e alvura? Imitai aquele que vos foi dado como exemplo e que, chegado ao último degrau da objeção e da miséria, estendido sobre um monturo, disse a Deus: Senhor, eu conheci todas as alegrias da opulência e vós me reduzistes à miséria mais profunda. Obrigado, obrigada, meu Deus, por terdes querido testar o seu servidor. Até quando vossos olhares só alcançarão os horizontes marcados pela morte? Quando, enfim, vossas almas desejarão lançar-se além dos limites do túmulo? Mas ainda que tivesseis que chorar e sofrer toda uma vida, o que significaria isso em comparação à eternidade de glória reservada àquele que terá vencido a prova com fé, amor e resignação? Procurai, pois, a consolação para os vossos males no futuro que Deus vos prepara. E vós que mais sofreis, considerai-vos como os bem-aventurados da terra. No estado de desencarnados, quando vagueáveis pelo espaço, escolhestes a vossa prova, certos de serem bastante fortes para suportá-la. Por que lamentar agora? Vós que haveis pedido a riqueza e a glória, o que fizestes para sustentar a luta com a tentação de vencê-la? Vós que haveis pedido para lutar de corpo e alma contra os males moral e físico, sabeis que quanto mais forte fosse a prova, mais gloriosa seria a vitória, e que se saísseis triunfantes, mesmo que vossa carne fosse lançada sobre um monturo, por ocasião da morte ela libertaria uma alma resplandecente de alvura e purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Que remédio então oferecer àqueles que estão sofrendo de cruéis obsessões e de males pungentes? Apenas um é infalível: a fé, voltar os olhos para o céu. Se no ápice de vossos mais cruéis sofrimentos vossa voz cantar em louvor ao Senhor, o anjo de vossa guarda vos mostrará o símbolo da salvação e o lugar que devereis ocupar um dia.
A fé é o remédio certo para o sofrimento. Ela mostra sempre os horizontes do infinito, ante os quais se apagam os dias sombrios do presente. Não mais nos pergunteis, portanto, qual é o remédio necessário para a cura de tal úlcera ou de tal dor, essa tentação ou aquela prova. Lembrai-vos de que aquele que crê se fortalece com o remédio da fé, e aquele que duvida um segundo da sua eficácia é punido na mesma hora, pois percebe de imediato as lancinantes angústias da aflição. O Senhor marcou todos aqueles que nele creem. O Cristo vos disse que com a fé se transporta montanhas. Eu vos digo que aquele que sofre e que tiver a fé por sustentáculo será colocado sobre a sua proteção e não sofrerá mais. Os momentos mais dolorosos serão para ele como as primeiras notas de alegria da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal forma do corpo que, enquanto estiver em convulsões, ela planará nas regiões celestes, cantando com anjos os hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Felizes os que sofrem e choram, que suas almas estejam alegres, pois serão atendidas por Deus. Então, gente, essa é a mensagem que Santo Agostinho nos deu. Os males para o mal, o remédio do mal é sempre a fé, a oração, a prática do bem, suportar as nossas provas com coragem, sem reclamar, sem maldizer a Deus, sem ficar revoltado, porque tudo isso é momentâneo e que um dia vai fazer um sentido, vai trazer um entendimento para as nossas vidas. Gente, faltam 4 minutinhos aqui para mim. Vou encerrar a palestra da noite de hoje. Vou fazer uma oração. Peguem aí a água pra gente fluidificar. Prontos? Vamos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estarmos vivos, por mais uma oportunidade de colocarmos em prática um pouco do aprendizado e do conhecimento que estamos adquirindo. Que nós entendamos que todos os dias podemos praticar o bem. Que nós entendamos que as oportunidades que Deus nos dá são oportunidades de ouro e que fazem parte do nosso livre-arbítrio. Distinguir o que seria benéfico para o nosso crescimento e o que seria maléfico. Inspira as nossas vidas, Senhor. Traz um pouco mais de equilíbrio para os nossos lares, os lares aqui representados, os lares das pessoas que perderam algum ente querido, os lares de pessoas que estão transtornadas em sofrimento. Enfim, Senhor, agradecemos mais uma vez por todas as oportunidades que temos de praticar o bem. Inspira os nossos pensamentos, afaste o mal das nossas vidas. Graças a Deus. É isso, meus queridos amigos. Muito obrigada pela companhia de vocês, pela contribuição de vocês. Muito obrigada, Kedirinha, por estar ao meu lado sempre. Você é a maior felicidade que eu tenho na minha vida. E todos vocês tenham uma boa semana. Fiquem com Deus. Até quinta-feira.